Quantos estão felizes nessa noite? Pode ser melhor, irmãos. Quantos estão felizes nessa noite? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia. Livro Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo de número 2. Irmãos, que coisa maravilhosa estarmos na casa de Deus. Um momento muito agradável. Deus se faz presente entre nós. Casa cheia. Para você que está nos visitando pela primeira vez, mais uma vez, sejam bem-vindos. Essa casa não é nossa. Essa casa é do nosso Pai. E você tem toda a liberdade de adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor. Sinta-se à vontade entre nós. Irmãos, dá uma observada ao seu lado se tem alguém sem a Bíblia. Tem gente que tem aí no seu celular a Bíblia, mas se tiver alguém que está sem, chama ele, dá uma carona aí, compartilha com teus irmãos. Quero ser bem breve, irmãos. Quero usar um texto bastante conhecido, mas eu quero liberar algo de Deus para a sua vida aqui. Queimou o meu coração e alguém precisa ouvir isso aqui nessa noite. Quantos acharam? Digo amém. João capítulo número 2 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos. E faltando o vinho, uma mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Encha de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e leve ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Vou repetir o verso de número 10. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestava a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche sua Bíblia, levante a sua mão para cá. Coloque uma mão no seu coração e a outra para o altar. Repita comigo: Jesus, Jesus, o Senhor sabe como eu cheguei aqui. Eu preciso ouvir a tua palavra. Eu já te adorei, eu já te louvei, e preciso ouvir a tua voz. Não me deixa retornar para a minha casa da mesma maneira que eu cheguei aqui. Essa campanha tem sido uma bênção. Essa campanha tem sido uma bênção. E eu creio no poder da tua presença, em nome de Jesus. Dê um glória a Deus bem alto para Jesus. Quem acredita que Jesus está no controle de tudo, pode ser mais forte, meus irmãos. Deus, Ele está no nosso meio, e toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor, e toda a exaltação seja dada ao nome de Jesus. Irmãos, eu quero ser bem breve. No Evangelho de João tem algumas singularidades de alguns textos. Um desses textos é o capítulo de número 2, a história de Lázaro, a história da mulher samaritana. São textos exclusivos que você só vai ver escrito no livro de João. Somente João teve essa perspectiva em escrever.
Mas o capítulo de número 2 é um texto que me familiariza muito, porque durante toda a minha jornada como cristão, eu sempre me volto lendo, estudando, pregando, ministrando, ouvindo sempre acerca desse texto. E esse texto, queridos, é um texto que se aplica algumas verdades ao nosso coração. A Bíblia diz que está acontecendo um casamento em Caná da Galileia. E casamentos, irmãos, na cultura judaica não era da mesma maneira como os nossos casamentos da nossa cultura. Casamentos naquela cultura duravam até 7, 8, 10, 12 dias. A Bíblia diz que esse casamento se deu início. E como um casamento não é uma festa qualquer, e quando eu diz uma festa qualquer, não é como um aniversário, que se você não der certo comemorar um ano nesse ano, você trabalha, se organiza para o próximo ano. Se no próximo ano não dá para comemorar um aniversário, nós nos organizamos para o próximo. Mas o casamento é uma festa para ser única. Ninguém vai casar pensando em descasar. Todo mundo casa para ser uma vez só. Apesar de que na caminhada nossa, as coisas também podem se acabar. Mas estava acontecendo esse casamento e tinham sido convidados amigos, parentes, convidados especiais para estarem nela. E quando eu digo convidados especiais, porque você não vai chamar qualquer um para uma festa solene como um casamento. Quem já casou aqui é testemunha disso. Você faz uma lista e você sempre vai chamar aqueles mais próximos, amigos, parentes, pessoas que talvez você tenha uma afinidade mais próxima. Estranho você não vai convidar. Mas de fato é que esse casamento se deu início, e nós não sabemos de fato quanto tempo já estava acontecendo, se era no primeiro, no segundo, no terceiro dia. O texto não nos deixa claro. Mas é certo que Jesus foi convidado para esse casamento, irmãos. Quem foi convidado? Jesus foi convidado juntamente com seus discípulos. E aqui não estavam todos os discípulos acompanhando Jesus. Estava-se no início do seu ministério. Alguns dos discípulos estavam. E a Bíblia diz que esse casamento se deu início e está acontecendo. E chega um momento desse casamento que vai acontecer uma coisa que ninguém desejaria acontecer. Os salgados estavam sendo servidos. O banquete estava posto. As pessoas estavam desfrutando, se animando. Um entra e sai acontece. E dentro desse entra e sai que está acontecendo nesse casamento, alguém vai notar que algo vai acontecer. E de fato, o que foi que aconteceu? A Bíblia vai nos narrar que vai chegar um momento dessa festa, que vai se acabar o vinho. E quando você lê, quando nós lemos esse texto, isso passa desapercebido. O vinho se acaba na festa. Irmãos, poderia acabar qualquer coisa. Poderia acabar os salgados. Se fosse nos dias atuais, o refrigerante. Poderia acabar os docinhos da festa. Mas o vinho era algo que não poderia de forma nenhuma se acabar. Porque o vinho, na cultura judaica, vai simbolizar a alegria. E na Bíblia também. E algo que não poderia acontecer agora de fato está acontecendo, porque a Bíblia deixa clara que o vinho se acaba. Irmãos, o simples fato do vinho se acabar numa festa estava já mostrando para aquele casal daquela festa, para aquela família que estava reunida, que as coisas nem bem tinham iniciado, já tinham começado a dar errado. Como assim? Vou repetir. Estava sendo claro para aquela família que algo que não poderia acabar, acabou logo no primeiro ou no início de um casamento, que era o vinho. Isso aqui estava deixando claro para a família, amigos, parentes, convidados, que o vinho acabou, deu errado. Não tem como continuar se as coisas já estão começando a dar errado logo no início. Mas acontece que um simples fato também vai marcar a história, porque
Maria foi convidada, a mãe de Jesus, juntamente com Jesus também estava ali. E o vinho se acabando, como eu disse para os irmãos, que simbolizava tristeza, desastre, desilusão, amargura para aquela família. Irmãos, abrindo-se um parêntese aqui, contextualizando, eu disse para os irmãos que muita gente tinha sido convidado, e pessoas próximas, amigos, parentes, mas irmãos, nós não conhecemos o coração do homem. Eu disse que muitos tinham sido convidados, mas quem sabe alguém naquela festa que está vindo, agora que os garçons não estão tão rápido, as bandejas não estão mais vindo com vinho, quem sabe alguém vai dizer, vai estar ali sentado e dizendo: eu sabia que ia dar errado, eu sabia que esse negócio de casar não ia muito à frente, olha isso, olha, o vinho se acabou. Alguém, quem sabe, que estava ali sentado, ia estar numa reuniãozinha, dizendo: olha para isso, ciclano, olha para isso, fulano. Eu falei que esses noivos não iam muito longe, eu falei para essa família que esse casamento não ia dar certo. Eu disse para os irmãos que nós não conhecemos o coração do homem, só Deus esquadrinha. E dentre as nossas reuniões e próximos da gente, muitas das vezes vai ter pessoas como essas que estão aqui, que você confia, que você faz questão de estar próximo, que você faz questão de entrar, quem sabe até na tua casa, e que talvez esteja na mesma qualidade de alguns que estavam ali na festa, torcendo para que as coisas não caminhem da forma que Deus deseja para a sua vida, torcendo para que as coisas dêem errado na sua casa, na sua empresa, na sua família. Mas eu também abro um parêntese para dar uma notícia para pessoas que pensam assim: eles não sabem quem foi convidado para estar no meio da sua família. Ah, queridos, vou repetir. Eu dou uma notícia para esses que estão fazendo uma reuniãozinha, dizendo que ia dar errado, que o negócio ia fechar, que você não ia conseguir, que as coisas não iam para frente. Eles não sabem quem foi convidado para estar no meio da sua família. Levanta a sua mão, deixa eu já liberar uma palavra de Deus. O tempo está correndo, mas eu quero liberar sobre a sua vida. Toda reunião que o diabo fez, toda estratégia que o diabo planejou contra a sua família, contra a sua casa, Jesus está dizendo: eu fui visitar a tua casa nessa noite, e toda reunião de desastre está sendo desfeita em nome de Jesus. Oh, glória! Deixa eu esquentar esse negócio aqui para correr. Eles não sabem quem está na sua reunião, na sua casa também. A Bíblia diz, irmãos, que quando esse vinho vai se acabar, Jesus está presente. Maria vai tentar contornar a situação, vai correr até Jesus, vai dizer: olha o que está acontecendo. Jesus vai tentar contornar e dizer: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Maria estava aqui, irmãos, vendo que Jesus poderia fazer alguma coisa, e todos nós precisamos ter amigos como Maria ao nosso redor, alguém que sabe, alguém que conhece, que sabe que quando nós estamos passando por um problema, que quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, vai dizer: eu sei quem pode fazer alguma coisa, vamos atrás dele. Na verdade, o mundo quer conduzir a gente para outro lugar, irmãos. Na verdade, alguns que estão próximos da gente, em momentos como aquela família estava passando, quer nos conduzir para outros lugares, mas Deus sempre levanta algumas Marias para estar junto com a gente, para dizer: eu sei quem pode fazer alguma coisa. Você já viu, irmão, que tem gente que a gente vai correr para dizer para ele: eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou isso, eu estou na dificuldade, e vai dizer: vamos orar, Jesus pode mudar. Você queria ouvir até outra coisa, alguma estratégia, alguma coisa, mas vai dizer: não, vamos orar, Jesus pode mudar. Todos nós precisamos de amigos como esse. Aí Jesus vai dizer: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo para Maria: calma, eu estou vendo também.
Eu estou presente. Eu estou na festa. Eu estou enxergando o que está acontecendo. Irmãos, tem gente entre nós que precisa confiar mais. Tem gente entre nós que precisa confiar mais. Jesus está presente, está dizendo: eu estou vendo, eu estou presenciando. Você está achando que está sozinha. Você está achando que está sozinho. Você está achando que não tem ninguém por você, enquanto Jesus está dizendo: calma, eu estou vendo. Aleluia. Eu estou presenciando. Eu estou enxergando o que está fazendo com você. Queimou no meu coração em dizer para alguém. Jesus está dizendo: eu estou presenciando a injustiça que está fazendo com você. Eu estou vendo o que estão fazendo contra a sua vida. Jesus vai pegar e vai dizer: pega umas talhas, pede para os empregados colocarem as talhas. Essas talhas, irmãos, eram tipo como os tonéis, as pedras que os judeus usavam para as purificações. Ou seja, naqueles dias, muitos lugares de terra, quando os judeus chegavam, que iam lavar os seus pés e suas mãos, pegavam dessas talhas. Jesus vai dizer: bote essas talhas, aproximadamente 700 a 800 litros de água vão ser colocadas ali. Jesus, em uma só palavra, vai mudar o contexto da história daquela família. Eu disse que bastou uma palavra de Jesus para mudar o rumo que estava indo aquela casa. Jesus vai liberar uma palavra e a água agora é transformada em vinho. Irmãos, isso aqui não é um simples milagre. E eu quero dar um tema para esse pequeno sermão: o cálice amargo da vida. Jesus vai pegar essa água, transforma-se em vinho. Eu não vou entrar muito nesse contexto científico para mostrar para os irmãos o tamanho desse milagre, o tamanho do que, se fosse no dia de hoje, o que teria que acontecer para uma água ser transformada em vinho. Mas eu quero me pontuar somente em uma coisa: Jesus é especialista em transformar as coisas. Aleluia. Para você que está em cima, eu estou dizendo que Jesus é especialista em transformar as coisas. Para você que está lá no fundo, eu vou repetir, e quem vai crendo vai pegando: Jesus é especialista em transformar as coisas. Para você que está aqui na frente, Jesus é especialista em transformar as coisas. Jesus pega um homem beberrão e faz sentar entre os príncipes. Jesus pega uma prostituta e faz dela uma grande serva de Deus. Jesus pega o caído, levanta, dá um banho de misericórdia e faz sentar entre os príncipes e pregar a sua palavra. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Eu não sei o que é que está precisando de uma transformação, mas uma palavra de Jesus é suficiente para transformar toda essa história que estava correndo para o caos e dizer: eu vou transformar. Vou ficar repetindo para você e dando glória. Jesus vai transformar a sua casa. Jesus vai transformar a vida dos teus filhos. Jesus vai transformar os seus negócios. Jesus vai transformar a tua empresa. Enquanto a reunião foi armada para a coisa se acabar, Jesus está dizendo nessa noite: eu entro, eu pego o que estava dizendo que ia dar errado e faço dar certo, porque eu sou Deus. Levante a mão dando glória a Deus e aleluia. Levante a sua mão exaltando o nome de Jesus. Eu estou dizendo que nessa noite de hoje não tem causa impossível que Jesus não possa entrar e dizer: eu vou transformar. Irmão,
Eu vou ficar liberando e você vai dando glória a Deus. Eu vou ficar liberando e você vai dando glória a Deus. E o seu glória pode abalar o inferno, porque o Senhor está entrando em áreas que o diabo disse não tem jeito, mas Jesus está dizendo tem jeito, tem jeito, tem jeito. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem acredita nessa palavra vai dando um glória para o Senhor. A reunião do diabo foi armada, mas o laço foi desfeito. A propaganda enganosa de Satanás contra a tua família está sendo jogada por terra. Deus está entrando na tua casa, tem transformação. Manácia, o Senhor te trouxe aqui para te dizer, minha filha, meu filho, eu sou especialista em transformar. Eu estava orando ali, irmãos. Cheguei, saí. Pedi aqui, o pastor vai lá para o gabinete. Falei que eles precisavam orar um pouco. Correria do dia, irmão. Cheguei correndo demais na igreja. Falei, eu preciso orar um pouco, ficar um pouco calmo ali. E o Senhor falava, fala um pouquinho de você, pelo menos 2 minutos. Mostre para o povo, seja um testemunho real para o povo mostrar. Irmão, você não sabe. Muitos aqui já conhecem, já sabem, já dei meu testemunho aqui. Muitos outros já me conhecem até sem dar testemunho. Mas você não sabe quem eu era, irmão. Você não sabe há 15 anos atrás o que é que eu fazia, as coisas errôneas que eu praticava. Mas Deus tem promessa, e quando Deus tem promessa, irmão, quando Deus tem promessa, irmão, o diabo vai fazer de tudo para acabar com a promessa. Essa semana o diabo ficou me perturbando a semana toda, irmão, porque Deus sabia, Ele sabia que nenhuma noite de sexta-feira como essa, tem pessoas que precisam ver milagre acontecer na sua vida, na sua família. Irmãos, a minha vida era uma vida de pecado, prostituição. O caminho que estava sendo traçado por mim era caminho de morte. Até que um dia, 2 minutos, minha esposa se converte. E Moabe continua no mundo, continua nas desordens, praticando o que não era agradável aos olhos de Deus. Eu levava essa mulher na porta da igreja, saía louco, irmãos, doido pelo mundo, bebendo, coxinho. Quando eu ia buscar na porta da igreja, irmãos, que ela não estava na porta da igreja, mesmo que o culto passava ali 5 minutos, 10 minutos, e eu ficava louco. Quantas vezes deixei e fui embora, e ela teve que vir de carona com alguns irmãos. E essa mulher orando, tinha minha mãe, minha avó, que é o maior modelo de oração para mim, terreno, orando, buscando a Deus por mim. Chegava doidão na casa da minha avó dizia, eu não abro mão de você. Jesus vai mudar a sua história, meu filho. Tudo caminhando para o errado, e uma palavra de fé acontecia, eu vou ver a tua história transformada. Chegou um dia, irmãos, uma época junina, e pensa numa época que eu gostava. Quem é do mundão, quem é que não gosta, irmão? Louco, perdia muitas noites. E está eu, irmãos, ela orando, buscando a Deus do jeito dela, falando com Deus, e eu acordo de manhã com um vazio na minha alma. Eu enchia a cara e botava Lázaro para ficar ouvindo. Olha que loucura. Enchia a cara e botava DVD cristão para me ficar ouvindo dentro de casa. E quando eu ficava mais louco ainda, eu pegava na mão de Jéssica, queria fazer umas rezas, umas coisas doidas lá, e ela ficava lá só observando essas coisas minhas. E eu acordo com um vazio na minha alma, irmão. Falei com essa mulher, ela me convidava o tempo todo, bora para a igreja, uma vez. Onde eu vou? Eu não gosto de crente. Era tanta desculpa que eu dava, até que um dia eu acordo, nada preenchia a minha alma. Eu disse, eu vou na tua igreja, que dia tem culto? Ela disse, tem culto. À noite tem culto. Irmãos,
Naquele dia, ela tinha orado dizendo para Deus: Senhor, não aguento mais. Amanhã de manhã eu vou mandar Moabe sair fora e vou cuidar do meu filho sozinho. E eu acordo de manhã dizendo: eu vou na igreja. Eu fui na igreja, irmãos. Entrei por essa porta da igreja. Ouvir um culto como muitos aqui estão vindo, convidados, ouvir uma palavra. Gostei da igreja. Voltei para casa e disse: gostei da tua igreja. Boa. Igreja bacana. Que dia tem culto de novo? Tal dia. Eu vou. Que aqueles dias sem beber, sem curtir, um vazio na alma. E poucos dias atrás, irmãos, o pastor foi convidado para ir lá na casa que eu morava na casa da minha sogra, que está ali. Mas é bem que é bom dar testemunho na presença de quem estava presente. Minha sogra está ali, minha esposa também está ali. Um homem foi convidado para ir lá orar. E quando ele desce o quintal da minha sogra, que ele foi orar lá, um negócio de umas máquinas de costura, que até máquina o povo gosta de orar, empresa, tudo. Ele desce, meu sogro vai dizer: olha, ora ali pelo meu genro. Irmão, eu estava lá tomando nebulização. Olha que negócio terrível. Eu ficava doidão, chegava em casa com falta de ar, com negócio, meu sogro, todo mundo preocupado comigo. Ele: pô, Moabe, o pastor está aqui, vou mandar ele orar para Deus te libertar desse mal. E quando esse pastor desce, ele já desce orando em línguas no quintal da minha casa, no quintal da casa da minha sogra. É minha casa também. E ele entra por lá. Quando ele é tomado em línguas estranhas orando, Deus usa a vida dele e traz algo que só tinha acontecido entre eu e uma pessoa. Poucos dias antes, eu fiquei na mira do revólver da polícia e eu fugi de cima. Eu tinha tudo para morrer naquele dia. A mão de Deus foi lá e eu não contei para ninguém. Deus usa esse homem para dar detalhes do lugar que tinha acontecido e disse: tem uma grande obra na sua vida. Eu tenho uma grande obra na sua vida. Se levante, homem, entregue a sua vida para Jesus. Irmãos, em vez de eu me aquebrantar, eu fiquei com raiva, porque na presença de todo mundo dentro da minha casa, uma cunhada, minha sogra, todo mundo, meu sogro, o cara vai revelar o meu pecado no meio de todo mundo. Que loucura é essa desse homem vir para cá dizer das coisas erradas que eu faço? Os dias seguintes eu começo a ir para a igreja. E eu vou a primeira, fui num domingo, ouvi de novo uma palavra. Na quarta eu vou de novo, Jéssica. Vai Moabe todo arrumadinho para a igreja. Quando eu estou sentado lá, uma palavra é liberada do altar. Aquela palavra começou a queimar no meu coração. Começou a queimar dentro da minha alma. E quando eu ouvi, eu já estava no pé do altar, já chorando. E quando eu levantei, eu lembro que quando eu levantei para vir para o altar, na hora do apelo, alguém estava do meu lado e disse: se Moabe foi, eu vou também. Quando eu levantei, mais uns 9 malandros, tudo junto, veio tudo para frente aceitar Jesus. Aquele dia Moabe entrega a vida para Jesus. Alguém dizia, como essas reuniões: eu não dou Natal. As reuniões aconteciam e diziam: eu não dou o Carnaval. As reuniões aconteciam e diziam: eu não dou São João. Entra Carnaval, entra São João, entra Natal, entra Carnaval, entra São João. E Jesus nos mantém firme aqui para a glória do nome do Senhor. Eu trago essa palavra para motivar você, irmãos, você, minha irmã, que Jesus pode transformar a sua casa também, independente do cenário. Deus pode transformar a história da tua família, da tua casa. Não existe causas impossíveis. Jesus pode transformar. Olha o que acontecia 5 minutos em aplicação desse sermão. O mestre Sala, voltando para o texto, Jesus vai mandar: peguem um cálice, dê para o mestre Sala. Quem era o mestre Sala? O mestre Sala era alguém que, quando mandava, coordenava a festa, organizava. Quando esse mestre Sala vai provar, vai perceber algo diferente, ele vai tomar desse vinho e
vai notar algo diferente. Não era a mesma coisa que ele tinha tomado a vida toda, irmãos. Me pergunte por quê. Irmão, vem responder por quê. Vá. Porque não era algo que ele já tinha provado na vida. Ele vai dizer: vocês, por noivo, vocês guardaram o melhor para o final da festa. Presbítero, troca em miúdo para a gente entender e aplica esse texto. Irmãos, o que é que acontecia naquelas festas? Eles pegavam, serviam um vinho bom no início da festa. Quando estavam todo mundo saciado, primeiro, segundo, terceiro dia, o nosso paladar se acostuma com o sabor. Eles pegavam um vinho peba e botavam no meio. Aí o povo começava a tomar o vinho peba pensando que era o vinho bom, e estava tudo certo. Mas Jesus faz o contrário. Está entendendo o que é que Jesus faz? Tem gente que está entendendo o que Jesus faz. Eles davam o bom e depois entrava com peba. Mas Jesus faz o contrário. Enquanto alguns estão pensando que eu vou ficar provando o ruim a vida toda, Jesus vai dizer: o melhor estou deixando para acontecer no final. Presbítero, explique mais um pouco para mim. Vou trocar em miúdo. Que vinho era esse que eles tomavam depois? Vinho peba, amargo, não prestava. A vida tem hora que nos proporciona algumas coisas como essa. Vinho amargo, a gente prova de coisas ruins. A vida nos proporciona em alguns momentos provar cálices de amargura, de ansiedade, de tristeza, de decepções. E esse é um dos principais motivos que a nossa alma, que o nosso eu, precisa ser curado. Porque a vida nos proporciona coisas como essa em alguns momentos: tristeza, decepções, alma angustiada. É esse tipo de vinho que o mundo quer nos oferecer. Angústias profundas, se apossando de remédios cada dia mais. Mas uma notícia eu tenho para você que chegou aqui nessa noite: enquanto a vida está te proporcionando esse tipo de coisa, desespero, colapso, crises de pânico, Jesus entra no meio do negócio e inverte as coisas. Enquanto você está pensando que é o seu fim, enquanto você está pensando que não tem mais jeito, enquanto você está pensando que as coisas não vão mais caminhar, eu tenho uma notícia de Deus para você, minha irmã, meu irmão. Se prepara, porque as coisas vão ser invertidas. Enquanto o mestre Sala estava achando uma coisa, Jesus está dizendo: eu estou inserindo na festa um cálice novo, um vinho novo para a sua vida. Se você tem provado de coisas ruins, essa noite é uma noite que o Senhor preparou para te dizer: Deus vai mudar o teu paladar. Deus vai fazer pessoas provar de coisas novas na sua vida. E detalhe, quando Jesus transforma, Ele transforma para todo mundo ver. Vou repetir: quando Ele transforma as coisas e coloca para a gente provar de algo novo, Ele causa espanto em muito lugar. O mestre Sala ficou espantado, irmão. A festa daquele momento para frente não é mais a mesma festa, porque a festa é quando Jesus entra, e quando Jesus se manifesta, a festa que tinha tudo para dar errado é transformada para um cenário novo, e o cenário é cenário de vitória. Levante a sua mão dando glória a Deus e aleluia. Para a gente finalizar, você vai procurar alguém do seu lado, vai pegar e vai tocar no ombro e vai dizer: se prepare. Vai, irmão, melhor, diga: se prepare. Tem um vinho novo chegando. O cálice amargo se acabou. Seja profeta, irmão, diga: o cálice amargo se acabou. Tem algo saboroso chegando para você, diga:
Aleluia. Fica de pé dando glória a Deus para a gente liberar essa palavra. Oh glória, oh glória. A notícia é: você vai aguçar algo novo para a sua vida. Você vai aguçar algo novo para a sua vida. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Essa campanha não é em vão. Um novo paladar está sendo liberado. E nós vamos fazer algo profético que vai levar 1 minuto só. Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Assim como se estivesse pegando em uma taça. Pegue com estilo em uma taça, irmão. As mulheres têm mais estilo, parece, para pegar, né? Pegue numa taça com estilo. Aleluia. Satanás e suas armadilhas, o mundo, as investidas contrárias, que tem feito você provar de coisas muito ruins há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Presbítero, minha vida toda eu tenho provado de coisas muito ruins. Você chegou aqui nessa noite e o Espírito Santo, que passeia entre nós, vai precisar passar aí pertinho de você. E vai precisar encher essa taça que você está na sua mão. Crente espiritual está pegando já. Presbítero, qual é a dosagem correta que eu preciso para minha taça? É você e Deus. Tem gente que vai dizer: Senhor, enche a minha taça, enche até em cima, eu preciso mais do Senhor. Tem gente que vai dizer: pode botar só um pouquinho, Senhor. Mas os gulosos como eu vai dizer: enche para derramar, Senhor. Eu vou contar até 3 e vou liberar sobre a sua vida. E no momento que eu liberar, você vai provar, ato profético, você vai provar, e Deus vai mudar o seu paladar a partir dessa noite. O Espírito Santo começa a passear entre nós. O Espírito Santo tem em sua mão uma jarra cheia desse vinho, e pessoas que estão ao seu lado, deixa ela, porque ela vai começar a sentir que o Espírito Santo está enchendo a sua taça. Em nome de Jesus eu conto 1. Lá em cima, você está dentro desse negócio também. Vocês aqui, meu irmão, estão dentro desse negócio também. Eu conto 2, se prepara, porque o Espírito do Senhor, Ele vai encher essa taça, e você vai provar, e todas essas amarguras vão começar a sair. 2,75. Tem pessoas que vão ser curadas nesse exato momento. Tem pessoas que vão ser tocadas nesse exato momento. Eu conto 3. Prove agora um vinho novo. Prova, 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 prova. Pede para Jesus encher mais e prova. Deus está mudando o cenário da tua vida. Tem um vinho novo para você. Receba a bênção do Senhor. Vai dando glória, vai dando aleluia, vai dando glória, vai dando aleluia, vai dando glória, vai dando aleluia. E deixa o Espírito Santo te curar nessa noite, em nome de Jesus.